absorver conceitos, tá? Que eu preciso de vocês bombando nessa prova de informática do concurso da prefeitura. Tranquilo? Conto com vocês, hein? Massa demais. Valeu a galera presente, então. Salve, salve. Vamos começar as nossas atividades. Bom, vale relembrar, então, que nós estamos fazendo aí toda uma revisão, tá? Do nosso conteúdo, tá? Nessa retomada após publicação do edital, tá? E hoje a gente vai finalizar a revisão do sistema operacional Windows e a gente avança para a parte de redes e navegadores, tá bom? Por que essa revisão? Porque é importante a gente retomar essa atividade de estudo, tá? Lembrar que essas aulas já estão gravadas lá no portal, vocês podem ter acesso a ela tranquilamente, tá? E ver a aula com um pouco mais de calma. Então, aqui eu passo essa abordagem geral para que a gente possa relembrar e ir associando aí as informações que já foram estudadas e para aqueles que estão chegando e se apropriando desses conceitos, né? E reforçar esses conceitos com relação ao material do portal. Tá bom? Então, aqui vos fala professor Nicásio Couto, informática é minha graça, e vamos trabalhar. Valeu? Esse rostinho bonito vai sumir daqui agora, para a gente poder compartilhar a tela, tá? E continuar aí as nossas atividades, beleza? Depois eu vou perguntar a vocês umas coisas aqui, saber a galera que está curtindo aí, está aproveitando o nosso momento lá de sobremesa com questões. A gente comenta isso aí no final, tá bom? Vamos embora. Então, lá, dando sequência à nossa revisão de conteúdo, tá? Então, pronto. Agora foi. Pronto, tem tela aí para vocês. Então, dando sequência à nossa revisão de conteúdo, nós fizemos uma abordagem lá no nosso primeiro encontro de toda a parte conceitual, conversamos ali sobre os conceitos relacionados à informática, falamos de hardware, falamos de software, tá? E começamos a ingressar na parte de sistemas operacionais. Então, sistemas operacionais é a base, né? É o software, é o programa de computador base de funcionamento dos nossos dispositivos computacionais. Então, ele que vai gerenciar o espaço em disco, gerenciar a memória, gerenciar o processador, né, que é o motor do nosso computador, tá bom? E dentro do sistema operacional, nós vamos encontrar algumas ferramentas, alguns programas, alguns recursos ou funcionalidades que vão nos auxiliar no desenvolver dessas tarefas, dessas atividades, tá bom? Então, dentre esses programas, nós citamos ali principalmente os acessórios, né, que são programas nativos do sistema operacional, ou seja, que já vem com o sistema operacional, e esses programas permitem a gente executar ações básicas dentro do sistema, tá? Então, o próprio nome já diz, são acessórios. Então, não são programas profissionais, tá? Mas permitem a gente desenvolver algumas tarefas. É o caso, por exemplo, do bloco de notas, é o caso do Paint, é o caso do WordPad, tá? Então, são a calculadora, são chamados acessórios do Windows, nativos, vem na instalação do Windows, tá bom? E nós vamos apresentar para vocês o explorador de arquivos do Windows. Esse programa, ele não é um acessório, tá? Mas ele é responsável pela parte de gerenciamento de arquivos. Ou seja, quando você vai copiar, colar, recortar, excluir, criar uma pasta, então, geralmente, é esse recurso que nós vamos utilizar dentro do sistema computacional, tá bom? O chamado explorador de arquivos do Windows. Professor, mas antes, aqui a gente está falando da versão 10, né? Fosse nas versões anteriores, vocês vão observar que ele tem um outro nome, ele é chamado de Windows Explorer, tá bom? Então, só para a gente fazer essa ponte aí, nas versões anteriores ele se chama Windows Explorer. E aí, no Windows 10 em diante, ele recebeu essa nova nomenclatura porque mudou o formato de alguns recursos. E ele passou, então, a se chamar de explorador
de arquivos do Windows, tá bom? E aí, esse explorador de arquivos tem novidades dentro dele. Dentre essas novidades, a gente vai chamar a atenção de 3 elementos aqui que mudaram, né, que são apresentados nessa nova versão do explorador de arquivos. Então, o primeiro deles é aqui, ó, foi integrado, foi adicionado ao explorador de arquivos um ícone do OneDrive. Tá? Quem é esse OneDrive? O OneDrive é o serviço da Microsoft. Então, quem é cliente da Microsoft, cliente como, professor? Se você tem uma conta de e-mail da Microsoft, automaticamente você tem um espaço de armazenamento em nuvem, como se fosse um pendrive virtual. E as informações que você coloca nesse espaço ficam sempre acessíveis toda vez que você usa o seu e-mail, tá? Baseado na sua conta de e-mail, esse serviço fica à sua disposição. Então, é armazenamento em nuvem. Ah, professor, não uso o Hotmail, não uso o live.com, eu não tenho esse recurso OneDrive, mas certamente você vai ter um outro recurso oferecido por uma outra empresa chamada de Google. Então, certamente você tem um e-mail do Google, que é um gmail.com, e esse e-mail também te oferece esse recurso, porém ele muda a nomenclatura. Então, o nome desse recurso no Google, ele é chamado de Google Drive, ou seja, lugar do Google para armazenamento de arquivos, pastas, tá bom? Armazenamento em nuvem. Primeiro recurso que é novidade aqui. Outra novidade apresentada pelo explorador de arquivos é que, ao invés dos antigos menus, nós temos agora as chamadas guias. Professor, que é esse tal de menu? Não estou lembrando desse negócio, não. Eu vou apresentar para vocês aqui, para aqueles que não lembraram. Então, o que é o menu? O menu é isso aqui, ó. Tá vendo? Arquivo, aqui é o que nós chamamos de menu. Observe que não tem botão, não tem ícone. Só tem, quando eu clico na palavra arquivo, ele traz para mim essa lista de opções. O que é isso? É menu. Isso é um menu. Então, eu chamo isso aqui de menu arquivo. Menu do francês significa lista de opções ou cardápio, tá? Para a gente lembrar aí. Que é o menu, traz. Vai no restaurante, você traz o menu. Então, é isso, né? É a lista de opções. O que é que esse restaurante tem para oferecer? Então, você vai receber ali o cardápio, né? A lista de opções, beleza? É para a gente ir associando e ficando fácil entender que essa opção aqui é um menu. E aí, editar, eu tenho um menu editar, tenho um menu formatar, menu exibir, o menu ajuda. Então, isso é menu. Então, esses menus que viam listas de comandos foram substituídos pelas guias nas novas versões do Windows, na 10 e na 11, tá bom? Essa é uma mudança, então, apresentada. Como é que essa guia funciona? A gente vai observar, ó, que a guia ela vai funcionar dessa maneira aqui, ó. Você clica na guia, observe que o conjunto de botões aqui na parte inferior, ele muda de acordo com a opção que eu escolho. Se eu cliquei em exibir na guia, veja só que aí já não é mais menu, a gente chama de guia. Então, quando eu clico na guia exibir, um conjunto de botões na parte inferior se apresenta, dizendo, ó, olha as opções aqui, tá? Da guia exibir, da guia início, da guia compartilhar. Ele apresenta, então, as opções para você. Então, essa guia é nesse sentido, esse novo formato apresentado pelo explorador de arquivos do Windows. Bom, dentro do explorador de arquivos tem 3 áreas que a gente precisa destacar. Você precisa, eu vou dizer que são 4 áreas que precisam de destaque, tá bom? Então, a primeira área a gente já conheceu aí, que são as chamadas, ó, as guias, tá bom? Então, eu tenho a guia exibir, eu tenho a guia compartilhar e a guia início. Então, essas são guias. Toda vez que eu clico na guia, esse conjunto de botões apresentado aqui, ele altera, ele muda. Depois eu tenho uma barra, que é essa barra aqui, que eu estou colocando a tarjeta amarela nela, tá vendo? Propositalmente. Essa barra aqui é chamada de barra de endereço. Ele mostra o lugar onde eu estou dentro do sistema. Barra de endereço. Abaixo da barra de endereço, eu tenho a tela dividida em 2 lados, ó.
lado esquerdo, beleza? E lado direito. O lado esquerdo é onde eu vou navegar, a área de navegação, o painel de navegação. Lado direito é onde eu vou ver o conteúdo da pasta, da unidade de armazenamento selecionado do lado esquerdo. Então, eu seleciono uma pasta do lado esquerdo, o conteúdo é mostrado do lado direito, tá bom? Então, essa divisão que é representada por essas marcações dentro do Windows Explorer. E essa última barra da tela aqui, ó, que a gente chama de barra de status. Ele mostra para a gente os recursos, tá? Alguns recursos. Se você marcar uma pasta, ele vai dizer, olha, tem uma pasta selecionada. Se você marca um arquivo, ele vai dizer, ó, tem um arquivo selecionado e esse arquivo tem X tamanho. Então, tem 3 megas. Então, isso eu vejo na barra de status. Todo programa, geralmente, apresenta essa última barrinha da tela, que é a barra de status, a barra de amostragem de informações relacionadas ao programa. Beleza? Esse é o nosso explorador de arquivos do Windows, tá bom? Tá. E aí tá, quais são os principais recursos que eu consigo executar no explorador de arquivos? Então, são esses comandos aqui, ó. Tá? Então, copiar, colar, recortar, excluir e renomear. Então, são os principais recursos. E esses recursos eu tenho eles disponíveis também no formato de teclas de atalho. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, tecla Delete, o del, né? Que vai enviar meu arquivo à lixeira, né? Observe que a última letra do del é L, L de lixeira. Então, se eu uso a tecla del na intenção de apagar um arquivo, esse arquivo será enviado à lixeira do Windows. E F2 que tem a função de renomear, tá bom? O botão direito do mouse permite executar essas mesmas ações. Então, com o botão direito do mouse, você pode copiar, colar, recortar, excluir e renomear arquivos. Então, basta que o botão direito seja clicado sobre o objeto, aí pode ser uma pasta ou um arquivo, que você queira provocar nele uma alteração, tá bom? Então, dá para fazer isso aí tranquilamente. E a gente tem algumas questões da banca que trazem o uso do BDM, né? Botão direito do mouse. Tá aqui, ó, BDM, botão direito do mouse. E o botão esquerdo do mouse também pode ser usado com esse fim, que é a função de arrastar. Quando você clica com o botão esquerdo sobre um arquivo e arrasta ele de um lugar para outro. E aí algumas ações serão realizadas, tá bom? Então, para saber mais sobre essas ações aqui, ó, então consulta lá a nossa aula, tá bom? No portal, e eu vou especificar, vou exemplificar essas ações executadas aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que mais a gente tem aí? De maneira resumida, em síntese, né? O que eu teria aí? Toda vez que eu uso o Ctrl mais o mouse, eu vou copiar um arquivo. Se eu usar o Shift mais o mouse, ele vai entender que é para mover um arquivo. E se eu uso Alt e clico com o mouse naquele arquivo ou naquela pasta, ele vai entender que é para criar um atalho, tá bom? Então, Ctrl, Shift, Alt. O Ctrl copia, o Alt atalho. E o Shift é para mover, tá bom? Então, essa síntese, esse resumo aí. E aí, um papel importante dentro do sistema computacional é a exclusão dos arquivos, né? É algo que chama a atenção e, consequentemente, a banca, em várias situações, vai lembrar isso a gente no formato de questão. E aí eu preciso, então, deixar claro com vocês que toda vez que a gente usa a tecla Delete, tá? Tecla Delete, a gente vai apagar um arquivo. E toda vez, então, tá vendo? Ó, quando como é que é esse apagar um arquivo? É mover o arquivo para a lixeira, quando eu uso a tecla Del. Então, usei a tecla Del sobre o arquivo aqui, calendário, ó, é ele que eu estou apagando, ó, calendário, tá vendo? Ele vai dizer, opa, vou pegar calendário e mover para a lixeira, porque esse del aqui, ó, o L aqui no final, representa lixeira, tá bom? Então, o arquivo vai para a lixeira. Professor, mas eu não quero que esse arquivo vá para a lixeira. Opa, nesse caso aí, a gente vai ter que usar uma combinação
que permita que esse arquivo seja apagado sem lixeira, Shift mais L, beleza? Essa combinação permite, então, que o arquivo seja excluído definitivamente ou permanentemente. Manuela, pois não? Ô, professor, esse tipo de que você comentou agora, né? Já caiu, assim, eu já fiz vários concursos, e principalmente concurso policial, né? Essa questão é questão de concurso, totalmente. Somente CESP gosta muito dela. Acho que eu já vi umas 5 vezes perguntando se você, clicando a tecla del, você apaga o arquivo definitivamente. E, por incrível que pareça, assim, é algo que, se você não pensar, se você fizer de forma rápida, você acaba errando. Porque a gente esquece o shift, né? Você comentando aí, é bom para os colegas ficarem sabendo. Então, assim, prestar muita atenção nesses detalhezinhos, porque eu já vi pessoas, por causa de uma questão, não ser chamado, principalmente eu, não por causa dessa, né? Por causa de outra também, de informática, a gente não entrar na cota, né? Nos 50%, por causa de uma questão de informática. Então, assim, qualquer detalhezinho faz muita diferença. Quando você falou que agora, só lembrei da questão que muita gente saiu da prova chorando, da prova da Polícia Civil chorando por causa de uma dessas questões. Um detalhe, né? É, muito importante, viu? Perfeito. Ainda anotei aqui bem grandão aqui para poder lembrar de novo. Esse macete que a gente vai passando aqui, quando você usa BEL, você lembrar que o BEL, o L aqui está mandando o seu arquivo para a lixeira, tá? E obrigado aí, Manuela, pela participação. E é um depoimento, né? É um depoimento de quem já fez o concurso, né? E errou uma questão lá que seria, teoricamente, uma questão simples, tá? Então, quando você usa o BEL aí, a gente vai perceber que esse L final aqui leva o arquivo para a lixeira. E se eu quero que seja sem lixeira, automaticamente eu vou ter que usar o sem shift, o S aqui, ó, lembrar o S sem lixeira. Então, é shift mais delete sem a lixeira, tá bom? E ele é apagado definitivamente. Manuela, quer falar? Não, professor, acho que eu esqueci de baixar a mão. Tranquilo. Não. Já, só foi isso, só foi para pontuar mesmo, passar essa informação para os colegas mesmo. Massa, obrigado, Eunu. Então, beleza. Outra situação que eu tenho é o comportamento da lixeira, né? Observe que essa lixeira aqui é uma lixeira vazia, tá bom? No entanto, essa lixeira aqui, eu vou chamar essa aqui de lixeira número 1, ó, e aqui a lixeira número 2. Observe que a lixeira número 2, ela tá cheia. Agora, cheia quanto? Então, essa é uma questão de concurso público. A banca vai te mostrar a imagem, o ícone da lixeira, e vai perguntar, baseado na imagem apresentada, tá? Quantos arquivos existem na lixeira? Então, alternativa 1, 10 arquivos, alternativa 2, 5 arquivos, alternativa 3, nenhum arquivo, alternativa 4, pelo menos um arquivo. Então, veja que o ícone da lixeira apresentado dessa maneira, isso significa dizer que eu tenho pelo menos um arquivo ali dentro. Pode ser 50 arquivos, mas é pelo menos um, tá bom? Então, são dicas aí e situações que a gente encontra na banca e a gente vai explanando aí para facilitar as resoluções de questões pensando no concurso, tá bom? Então, aqui eu posso esvaziar a lixeira, né? Quando eu clico com o botão direito sobre a lixeira, aí todo o seu conteúdo, de fato, nessa situação, vai ser esvaziado, vai ser limpo. Então, aí o arquivo está sendo apagado do sistema operacional. Ou ainda, se eu abro a lixeira e vejo que lá dentro tem um conteúdo, esse conteúdo me interessa, eu apaguei sem querer, foi por engano, a gente pode usar o recurso chamado de restaurar, ou seja, fazer com que esse arquivo volte à origem, volte ao lugar onde ele estava, né? Que não seja perdido quando foi enviado à lixeira. Então, é possível restaurar um arquivo da lixeira, tá bom? Outra coisa que o explorador de arquivos permite é que o usuário faça um controle de como as informações vão ser exibidas dentro dele, tá bom? Então, se eu abrir o meu Windows, o explorador de arquivos aqui, ó, então essa forma aqui, como a gente está vendo esses ícones sendo apresentados, exibidos, tá vendo? Ó, esse formato aqui a gente pode alterar. Então, na guia exibir, tá vendo? Eu posso dizer, ó, quero ver ícones médios.
Não, eu quero ver ícones grandes. Não, eu quero ver no formato de lista. Não, eu quero ver no formato de detalhes. Detalhes, geralmente, é a funcionalidade que a banca mais usa para cobrar da gente algumas funcionalidades, alguns quesitos, tá bom? Então, eu posso controlar como o explorador de arquivos vai exibir o conjunto que aparece do lado direito da tela, ou seja, é o conteúdo da pasta selecionada, tá bom? Vamos lá, então. Então, lembrando que é só um processo de revisão, tá, galera? A aula ela é bem maior, a abordagem do Windows a gente gasta aí mais ou menos 3 horas de aula para fazer a abordagem toda, então cola lá no portal, revisa essa aula, tá? Para a gente poder ter esse acesso completo, esse domínio desse conteúdo, tá bom? Aqui eu tenho duas funcionalidades dentro do sistema operacional Windows, tá? Que é a verificação de disco, que a gente chama de scan disk, e o desfragmentador de discos, tá? O que seria esse desfragmentador de disco? É uma reorganização dos meus arquivos dentro do disco, feito pelo próprio Windows, ganhando com isso o quê? Mais espaço para arrumar arquivos e consequentemente, tudo que está arrumado você encontra mais fácil, né? É mais velocidade. Então, para ter acesso a esse recurso, lá no explorador de arquivos, fechei aqui, deixa eu abrir novamente. Eu posso pegar aqui o meu computador, este computador, e eu clicar com o botão direito sobre o meu disco e vou pedir para ver as propriedades. E aí, em ferramentas, ele vai ter essas duas ferramentas, a verificação de disco, que é o scan disk, e desfragmentador de discos, que é o desfragmentar. Tá? São as duas ferramentas apresentadas aí, disponíveis dentro do sistema operacional Windows, gratuitas, nativas, e que ajudam a melhorar a performance do sistema, tá bom? Desfragmentador de disco. E todo programa que nós instalamos dentro do sistema operacional é possível remover esses programas posteriormente, tá? Então, eu posso desinstalar um programa que tenha sido colocado, instalado dentro do sistema operacional. E aí a gente geralmente tem 2 ou 3 caminhos para executar essa ação. O primeiro caminho é quando eu abro aqui o menu iniciar, eu clico com o botão direito na aplicação, tá vendo? E já aparece para mim a funcionalidade desinstalar. Então, essa é uma forma. Eu vou ampliar a tela aqui, vou repetir a ação. Deixa eu ampliar a tela aqui, ó, tá vendo? Eu estou com o botão iniciar aqui aberto, ó, abri o botão iniciar, e aí eu vou pegar um programa que eu tenho instalado aqui no computador, Audacity, botão direito nele, aí ele vai dizer, opa, você quer fazer o quê? Eu quero desinstalar esse programa, tá vendo? Botão direito, desinstalar. Essa é uma forma de executar essa ação. Existe outra? Existe. Então, eu tenho aqui a opção chamada de configurações dentro do Windows, tá? Quem é essa configurações? É o antigo painel de controle. Nas versões anteriores, a gente tinha um painel de controle. Na verdade, dentro do Windows 10, a gente ainda tem, só que ele está mais escondidinho, tá? Aí eu tenho esse item chamado de configurações. Dentro de configurações, ele vai me mostrar algumas funcionalidades, tá vendo? Que são as configurações do sistema. E dentro de configurações aqui eu vou ter, deixa eu voltar a tela ao tamanho anterior. Aí, dentro de configurações aqui eu vou ter aplicativos, ó. Dentro de aplicativos, ele vai me mostrar os programas que estão instalados no meu computador. Tá vendo, ó? Aí, entre eles, ó, aquele mesmo que eu mostrei para vocês. Então, se eu clicar nessa aplicação aqui, ele vai deixar eu desinstalar, tá bom? Então, esse seria um segundo caminho para fazer a desinstalação da aplicação. Esse seria o caminho mais padrão, né? O normal de se fazer. Eu abro configurações, peço para ver a lista dos programas instalados, e depois eu vou clicar naquele programa que eu quero desinstalar, tá? E vou pedir para fazer a desinstalação. Isso vai valer para qualquer programa que está na lista, tá vendo? Vamos pegar um outro programa aqui, por exemplo, ó, Edit, a mesma coisa, ó, desinstalar, tá bom? Eu tenho esses recursos aí à minha disposição
dentro do sistema operacional. Beleza, minha gente? Então, revisão do Windows aqui concluída. Tínhamos começado a semana passada, tá? Eu vou avançar para redes de computadores para a gente poder chegar em navegadores ainda hoje, tá bom? Então, dentro de redes de computadores, eu vou falar sobre conceitos aqui de redes de computadores para a gente chegar nos serviços de rede. Quais são os serviços de rede? Pois não, Cecília? Desculpa interromper, é rapidinho, é só porque, como eu entrei atrasada na aula, aí você estava falando na hora sobre a lixeira. Quando a lixeira está com aquele desenho, ela toda vazia, significa que ela não tem nenhum documento. Perfeito, exato. E quando ela tem poucos ou vários, é pelo menos um. Pelo menos um. Isso, tá exatamente. Obrigada. Então, por exemplo, não tem a lixeira meio cheia, ela só apresenta ela vazia ou ela totalmente cheia. Quando ela está totalmente cheia, tem pelo menos um arquivo. Então, se a questão afirmar tem 10, eu não sei, não posso afirmar isso. Certo. Perfeito. Valeu. Obrigada. Nada, vamos embora. Beleza, minha gente? Então, vamos avançar aqui para a revisão de internet e intranet para a gente chegar nos serviços que são oferecidos nessa rede, tá bom? Então, quais são os principais conceitos que nos interessam quando a gente fala de internet e intranet? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as redes de computadores, elas são classificadas de acordo com o seu tamanho, ou seja, a área geográfica, né? O tamanho dessa rede. Então, geralmente, a gente faz essa classificação, tá bom? E essa classificação vai permitir a gente identificar essas redes, ver essas estruturas de rede. E a banca pode trazer um questionamento como esse, né? Em função das características apresentadas numa determinada questão, ela pode nos apresentar esses conceitos, tá bom? Então, por exemplo, quando ela diz assim, rede local de computadores, onde as máquinas estão ligadas a 50 metros uma da outra por cabeamento. Então, essa estrutura de rede apresentada, ela tende a ser uma rede LAN, local, tá? Aí ela pode dizer, olha, rede sem fio, curto espaço entre os equipamentos instalados, no máximo 10 metros, tá? E que para você entrar nessa rede, você precisa de autorização de acesso, seria ali a senha do Wi-Fi, né? Então, isso é uma rede do tipo PAN, tá bom? Personal Area Network. Então, a rede pessoal, ela tem essas três características. É uma rede de curto alcance, tá? É uma rede sem fio e requer autorização de acesso. É uma rede pessoal, então curto alcance, né? Vai funcionar numa área restrita. A exemplo da rede Wi-Fi das nossas residências tem essa característica, tá? Outra rede que tem essa mesma característica é o Bluetooth, né? Bluetooth, a rede que a gente usa no celular ali, ou para parear com determinados equipamentos a uma curta distância, com uma autorização, é uma rede PAN, Personal Area Network, ou seja, a rede de alcance de área, né? Mas ela é personal, reduzida. Depois eu tenho a rede LAN local, tá? Essa rede local ela é uma rede com cabeamento, então ligada por cabo, por fio, cabo de rede, evidentemente, né? Não posso dizer que é fio de rede, cabo de rede. E essas redes, elas são redes cabeadas, que ligam equipamentos por cabeamento, tá? Essas redes têm curto alcance também, no máximo ali 1 quilômetro, tá? E precisam estar dentro da mesma edificação física, então dentro da mesma sala, dentro do mesmo prédio, dentro do mesmo andar, tá bom? Se a gente ligar dois prédios com cabeamento de rede, deixa de ser uma rede LAN e passa então a ser uma rede CAN. Então, a rede CAN ela tem essas mesmas características da rede LAN, porém é a ligação de áreas físicas diferentes, edificações físicas, tá bom? Depois eu tenho a rede MAN, ou rede metropolitana. Aqui é uma rede que geralmente, na rede CAN, é bom ressaltar que eu posso ter a rede sem fio também envolvida, tá? Então, são áreas geograficamente separadas, mas ela pode ser cabeada ou pode ser Wi-Fi, rede sem fio. A rede metropolitana, por sua vez,
é uma rede que tem um alcance maior do que a rede do CAN, né? E essa CAN a gente chama de campus. A rede metropolitana é uma rede de uma cidade, né, de uma metrópole, uma área urbana, e a rede WAN é uma rede de alcance mundial. Então, os dois principais conceitos de rede aos quais nós vamos nos atentar é o conceito da rede LAN, local, e o conceito da rede WAN, que é uma teia mundial, né, de equipamentos interligados. Então, LAN, a gente associa muito ao conceito de intranet, rede interna, local, privativa, tá? E o conceito de WAN, a gente costuma associar a uma rede pública e de alcance global. Então, essa é a ideia da rede WAN, rede pública e de alcance global. A rede LAN é uma rede privativa de alcance e acesso ali reduzido, tá bom? Então, o WAN eu posso associar a Word, então. A palavra... tá. Se a gente for traduzir aqui o termo WAN, ele fala de wide, né? É Wide Area Network. Esse wide está associado à teia. Imagina uma teia que vai se espalhando pelo globo terrestre, tá? Então, essa é a ideia. É uma rede de alcance mundial, tá? Mas esse W aí eu posso, sim, associar a ideia de world, né? Que seria mundo. E aí eu vou lembrar também que associar ao world, LD, world, assim. E a MAN, professora, Isso aqui é mundo. você poderia falar de não só... É porque eu Vamos lá. da MAN. A rede MAN é uma rede metropolitana, que pode ser uma rede cabeada ou sem fio. Qual a diferença dela para CAN? A diferença é o alcance dessa rede. A CAN, a gente vai associá-la a campus, ou seja, uma pequena área com edificações interligadas. E a rede MAN, metropolitana, é uma rede de uma área urbana, então entra uma cidade toda, por exemplo. Essa rede MAN, ela tem alcance de 100 quilômetros. A rede CAN, geralmente, é 10 quilômetros, tá? E a rede LAN é 1 quilômetro. Então, 1, 10 e 100. A CAN poderia associar, no caso, um campus de universidade? Perfeitamente. E aí, para vocês lembrarem dessas descrições, eu vou contar uma história. História fica fácil de lembrar. Beleza? Então, ó, você chegou em casa, 10 horas da noite, e você tem que fazer um trabalho para entregar no outro dia na faculdade às 9 horas da manhã. Tranquilo? Entenderam aí? Tem que entregar o trabalho para o professor. Manuela, quer nos falar? Não precisa, eu já entendi, professor. Pronto. Vou contar a história, então. Beleza? Então, ó, cheguei em casa 10 horas da noite, tenho um trabalho para entregar no outro dia na faculdade às 9 horas da manhã, tá bom? Então, você chega em casa e pá! Ué, como assim? Minha rede do meu celular não está funcionando. Pam! Porque quando você chega em casa, o celular já pam! Conecta. Privativa Area Network. Você entra na sua casa, o seu celular, que é privativo, sem fio, que requer uma senha de autenticação, ele não quer deixar você acessar a internet. Você está sem internet em casa. Então, a rede PAN não funcionou, beleza? Aí você fala, qual a minha salvação? Amanhã levantar cedo e eu vou na LAN House terminar o meu trabalho. Quando você chega na LAN House, você consegue acesso à internet, você conclui na LAN, né? A LAN House lá é uma rede local com equipamentos interligados que vai permitir que você desenvolva a sua atividade. Você chegou na LAN House, conseguiu fazer o seu trabalho. Aí você imprime o seu trabalho, ou converte ele ali no formato PDF, e tem que entregar pessoalmente. Aí você, ó, pega o transporte, qualquer que seja ele, e se manda para o campus. Exatamente, associando a ideia da UESB, de uma faculdade, você vai para o campus. Para vocês lembrarem. Chegou em casa, pum, o celular não conectou na rede, você estava sem internet. No outro dia, você vai cedo na LAN House para fazer o seu trabalho. Terminou o trabalho, você vai correndo para o campus da UESB para entregar o trabalho.
No caminho de acesso ao campus, você vai batendo um papo com a galera, utilizando a rede metropolitana. O que é uma rede metropolitana? Dentro da área da cidade. No deslocamento de ônibus ou de carro, por exemplo, quem é que vai funcionar a rede 3G, 4G, 5G? É a rede da metrópole, da cidade, coberta por antenas do sistema de telefonia. E quando você usa essa rede metropolitana para conversar, para mandar um e-mail, para receber uma mensagem no WhatsApp, você está usando a internet, ou seja, a rede WAN, a teia mundial de computadores, tá bom? Chegou em casa, PAN, não deu certo fazer o trabalho. Vai na LAN, no trabalho vai entregar onde? No campus, da UESB, CAN. No caminho você vai usando a rede metropolitana, tá? Rede metropolitana, fazendo o que nessa rede? Acessando a WAN, ou seja, o maravilhoso mundo da internet. Beleza? Então, essa historinha faz a gente lembrar as redes de maneira hierárquica, tá? Para que vocês possam, diante de uma questão, lembrar desses atributos, dos tamanhos das redes, da rede, né, hierarquicamente, e poder resolver a questão de maneira tranquila, tá bom? Então, fica a dica aí, meu povo. Então, conceito oficial de rede LAN, tá bom? Diz assim, ó, é um grupo de computadores conectados com que finalidade? Compartilhar recursos. Por isso que a gente liga equipamentos em rede, compartilhar recursos. A rede LAN, de maneira específica, ela é ligada por um cabo de transmissão, né? Então é cabeada, tá? E dentro de uma mesma área, ou seja, dentro de um prédio, dentro de uma seção de um prédio, dentro de uma sala, de um andar inteiro, tá? Mas tem que ser dentro da mesma edificação física. E essa rede ela pode ser cabeada, Ethernet, mas eu também tenho redes de estruturas locais que são Wi-Fi. Só que aí ela recebe uma outra nomenclatura, né? Ela é chamada de WLAN, ou seja, rede Wi-Fi, mas mesmo assim ela é local, tá bom? Então a gente tem algumas situações assim. A banca geralmente não cobra isso. Ela vai perguntar, uma rede que não usa cabeamento, ela é o quê? Wi-Fi. Não é isso? A gente tem os roteadores, ou os access points, ou como a aluna falou ontem, a caixinha do Wi-Fi, né? Eu vou dar risada. E a gente tem a rede que ele chama de Ethernet. O que é esse padrão Ethernet? Ethernet é esse padrão com cabeamento que a gente está vendo aqui, ó. Então, toda vez que eu ligo um sistema de cabo nos meus dispositivos computacionais, na minha impressora, a gente está usando o padrão Ethernet. Então, são os dois padrões. Cabeado Ethernet, Wi-Fi é sem fio, tá bom? Vamos lá. O conceito de rede WAN, ela está associado à teia, tá? Então, esse aqui é wide, ó. Wide Area Network. O que é wide? Wide é uma teia. Que se for. Como assim, professor, uma teia? É porque a gente liga uma redezinha aqui que vai ligar em outra rede, que liga em outra rede, aí acaba que o bairro todo já está interligado, aí você liga em outra rede no centro, e você já ligou vários bairros da cidade, aí você já liga na outra cidade, a empresa de telefonia vai fazer isso, aí você liga 3 cidades, 4 cidades, daqui a pouco o estado inteiro, que ligou com outro estado, que ligou o país, que ligou com os países do continente, e olha, os continentes interligados, pronto, ligou o mundo inteiro. Então, por isso que a gente chama de wide. A rede WAN é wide, né? Ou seja, associada à ideia de world, que nosso colega aí citou, associando a ideia de world, né? World, o W aí de mundo, né? Associando essa ideia. E é perfeita essa associação, porque permite aí a gente lembrar que a rede WAN é uma rede de alcance global, uma rede pública de alcance global. Beleza? A galera que nos acompanha aí. Então, vamos lá. A gente está lembrando aqui que nós estamos na parte de revisão de redes, para a gente chegar nos serviços voltados para redes de computadores, tá bom? Foi Elvis, né? Elvis que citou para a gente aí, fazendo essa associação do W, da WAN aqui, né? De rede, de teia, com a palavra world, que é justamente a ideia de mundo, alcance global, tá bom? Massa, isso ajuda demais. A associação é o caminho para você entender algumas coisas que a princípio parecem complexas, mas quando você começa a fazer essas ligações, tá? Essas associações, a coisa acontece mesmo, muito bacana. Então é isso, ó. O cara aqui, ó,
que ele fez? Ele tem uma matriz em Salvador dessa empresa, tem uma filial em Vitória e outra filial em Belém. E olha o que ele fez, ele vai interligar a matriz com as filiais. Como, professor? Veja que essa linha amarela aqui, laranja, perdão, essa linha laranja, ela representa essa ligação. E aqui essa linha laranja ela está sendo chamada de internet. O que é a internet? É um acesso que você compra de uma operadora de telefonia. Então, a operadora de telefonia, ela liga as cidades, ela liga os estados por cabeamento, por sistema de transmissão de antena, e você, então, compra o direito de acessar essa rede. Então, quando você acessa um ponto dessa rede, você consegue passear por qualquer lugar dessa estrutura de rede que seja pública, tá? Então, o que essa empresa fez foi isso, ela contratou um link de acesso à internet no ponto em Salvador, ó, contratou o link de acesso à internet num ponto em Vitória, no Espírito Santo, e contratou um ponto de acesso à internet em Belém. Ou seja, se ela contratou um ponto de acesso à internet, essa rede aqui, ela vai se encontrar dentro da internet que é pública. Aí, claro, a gente usa parâmetros, né, para estabelecer a troca de informações privada, de maneira privativa, mesmo estando numa rede pública, tá bom? A gente lá na frente, em segurança, a gente vai conversar sobre VPN, tá? É rede privativa virtual, VPN. É uma técnica usada para que dentro de uma rede pública eu possa trafegar com informações privativas, sem correr o risco dessa informação vazar. Muito interessante, a gente usa muito isso em corporações, em empresas, tá? Envolvendo essa técnica aí. Beleza? Então, eu preciso que vocês lembrem do conceito de intranet, tá? Então, lembrar que o que é a intranet? Intranet é uma rede de computadores privativa. Então, tá aqui, ó, rede de computadores privada, tá bom? E essa intranet, ela funciona sobre a suíte de protocolos da internet. Ou seja, então, as regras que eu uso para ter uma rede privativa na minha empresa, na minha residência, é as mesmas regras que são usadas na internet, tá bom? Esse conjunto de regras é chamado de TCP, a gente já vai falar dele aí, TCP/IP. O que é o TCP/IP? São duas regras, dois conjuntos, o que a gente chama de protocolo, né? Protocolo é uma regra. Então, eu tenho o primeiro protocolo de interconexão, que é o IP, mas todo mundo conhece, né? Já ouviu alguém falar no IP. Então, o que é o IP? É esse protocolo de interconexão, tá? E depois que se existe uma regra para me conectar nessa rede, e eu passei nessa regra, ou seja, eu fiz ali o dever de casa, e eu estou dentro da rede, aí agora vem outro conjunto de regras e vai dizer o seguinte: ei, peraí, você está dentro da rede, meu querido? Tá. Só que aqui tem regra, aqui não é brincadeira, não. Tá? Como é que você vai se comportar dentro dessa rede? Aí ele apresenta para você a cartilha, ó. Aí ele vai falar do TCP/IP. Então, o IP permitiu a minha conexão na rede. Agora, como é que você vai se comportar dentro dessa rede? Aí vem outra cartilha chamada de TCP/IP. TCP. O que significa TCP? É protocolo de controle e transmissão. Então, veja só que tudo que você transmite, você é controlado, tá bom? Controle no seguinte de você pedir uma coisa na rede, ele vai te entregar essa coisa. É um controle no bom sentido, no sentido de, ó, você mandou uma informação, essa informação vai chegar no destino. Se não chegar, eu vou te avisar que não chegou. Se você pedir uma informação, eu vou te entregar essa informação. Se eu não puder te entregar, eu vou te avisar, tá bom? Então, existe controle. Então, por isso que a gente estabelece esses parâmetros, ou seja, esses protocolos com relação às redes de computadores. Pois não, Manuela? Manuela? Laiane também? Professor, boa tarde. Esse IP é o mesmo número de IP que todo computador tem, como se fosse uma identificação única do computador? Tá, vamos. É esse IP mesmo, exatamente. Só que ele não é identificação única, tá? Ele pode ser única
dentro daquela rede que você está. Por exemplo, se você tem um notebook e você usa esse notebook seu, pessoal, no trabalho, quando você chega no trabalho, ele recebe um IP. Mas quando você vai para a sua casa, esse notebook vai receber outro IP. Então, veja que, né, não é uma identificação única, mas o seu equipamento, o seu computador, o seu sistema operacional, que é o Windows, geralmente, ele vai precisar desse IP para se conectar à rede. Bom, nas empresas, é muito comum que cada máquina tenha o seu IP de maneira isolada e definitiva, tá? Mas quando a gente trabalha com dispositivos móveis, por exemplo, você pega o seu celular, aí você vai para casa, conecta na rede Wi-Fi, ele vai receber um IP. Se você leva o seu celular para o trabalho, quando você chega na rede Wi-Fi do trabalho, ele vai receber outro IP. Então, a gente não pode dizer que esse IP é fixo, tá bom? O mais comum é que ele seja um IP dinâmico do que um IP fixo, tá bom? Mas é esse IP Nossa, mesmo, que interessante. Nunca é, sabia disso, não. é esse número de identificação. Existe um outro parâmetro que nos identifica dentro de uma estrutura de rede, que é o chamado MAC address, tá? O que é esse MAC address? Cada computador, ele nasce com uma informação do fabricante, do ponto de vista da comunicação, da rede. É como nosso CPF. Aí sim, é uma identificação única, tá bom? MAC address é Master Address Communication, acho que é isso. É endereço base mestre de comunicação. Cada computador no mundo tem um endereço desse único. Aí sim, ele é único e permite a identificação. Tá bom? Manuela, pois não? Esqueci a mão. Vamos embora, vamos seguir aqui. Então, beleza. A intranet, minha rede pessoal da empresa, tá? Ela é uma rede de computadores privada, como a rede da sua residência também, é uma rede privada, que funciona sobre o mesmo conjunto de regras da internet, que é o protocolo TCP/IP. Porém, a intranet ela é de uso exclusivo de um determinado local, como a sua empresa, por exemplo, os colaboradores da empresa, as máquinas da empresa vão usar essa rede. E ela só pode ser acessada por essas pessoas internas, a não ser que essa rede seja liberada para o público externo. Mas aí entra um outro conceito, tá bom? Então, intranet é isso, é rede interna, privativa, tá? Intra. Ó, se eu dividir a palavra aqui, eu gosto muito de etimologia das palavras, porque permite uma compreensão mais clara. Se eu pegar a palavra net, significa rede, tá? Net significa rede. E intra significa interna. Então, veja que a intranet é uma rede interna, de uso exclusivo, de uso restrito, tá? Então, intranet é uma rede interna, beleza? Vamos embora. Então, tá aqui, ó, a ideia de protocolo. E eu acabei falando do protocolo ali. Então, o que é protocolo? Protocolo é um conjunto de regras, minha gente. É como se portar a mesa, tá? Então, é isso. Ninguém fica colocando pé na mesa, né? Então, é um conjunto de regras que tem. Então, esse conjunto de regras determina como acontece a comunicação, ou seja, a troca de informações entre dois ou mais computadores dentro de uma rede. E aí a gente vai ver que o protocolo TCP/IP é o protocolo base de funcionamento das redes de computadores, tá? É sobre ele, em cima dele, que as redes vão funcionar. Então, um é protocolo de interconexão, esse me conecta à rede, e esse aqui vai controlar o que eu faço dentro da rede, tá bom? No sentido de pedir, você recebe a informação, tá bom? E lembrar que o TCP/IP é de domínio público, qualquer pessoa pode utilizar, qualquer equipamento pode utilizar esse protocolo. E por isso ele se tornou aí o padrão de uso das redes computacionais. Quando esse protocolo está ativo, funcionando, aí a gente tem os serviços da internet ou dessa rede que estariam disponíveis para a gente. Mas aí, novamente, para cada serviço, o quê? Um conjunto de regras. Tá bom? Então, se você quer pilotar moto, você tem que ter capacete.
Ninguém pilota moto sem capacete, não deveria. Ah, mas se eu quiser pilotar carro, eu preciso de capacete? Não, só se você for corredor, se você for correr no autódromo, né? Então, isso vai precisar de capacete. Se você for pilotar avião, precisa de capacete, né? Alguns modelos precisam, mas geralmente não, tá? Então, não precisa usar capacete para pilotar aeronave, tá bom? Então, é isso. Então, observe que existe a regra de funcionamento da rede. Opa, minha rede está funcionando. Eu tenho IP e eu estou sendo ali controlado, né? Estou sendo ajudado, eu posso dizer assim, sobre o fluxo de dados dentro dessa rede. Agora, eu queria usar um serviço dentro da rede. Aí ele vai falar qual serviço o senhor deseja, qual serviço a senhora deseja. Ah, eu quero usar uma página de internet. Ele vai falar, eu tenho um conjunto de regras aqui, ó, para a página de internet. Aí ele chama isso de quê? Protocolo de transferência do chamado hipertexto. Tá bom? O que é o hipertexto? Hipertexto é a junção de mais de um tipo de mídia de texto, além do texto escrito, o texto visual, o texto em movimento, tá? O texto audível, que seria a música. Então, tudo isso ele mistura e isso vira uma página de internet. Adicionado claramente ainda, né, dos chamados links. A gente ainda tem nas páginas de internet os links que vão permitir que a gente passeie de uma página para outra, de um site para outro, de um recurso para outro, tá bom? Então, o protocolo de transferência de hipertexto é chamado de HTTP. Esse todo mundo usa quando acessa uma página de internet, mas a gente faz a coisa de maneira tão dinâmica que a gente não observa mais isso, tá? Essas páginas de internet, o endereço delas, vamos falar sobre isso, são chamados de URL, né? Uniform Resource Locator. Já comentamos isso aí. Beleza? Então, essas páginas de internet estão aqui, ó. Então, esse menino está fazendo coisa errada, tenho certeza. Olha a cara da criatura. Então, você vai ter máquinas na internet, serviços na internet, tá? Equipamentos. E esses equipamentos na internet, eles são chamados de servidores. São aquelas... Vocês gostaram, né? Falando, coitado do menino, está assustado aí. Ele está aprontando. Então, a gente tem dois principais tipos de equipamentos quando a gente fala de uma estrutura de rede. Eu tenho equipamentos que vão usar serviços, eu tenho equipamentos que vão gerar serviços. Tá? Então, aquele que gera o serviço, que oferece o serviço, essa máquina, geralmente, dentro de uma rede, ela é chamada de servidor. SRV, a gente usa abreviatura, tá? Mas são servidores, ó. E quando você está acessando um serviço, você é chamado de cliente, tá bom? Você é um cliente daquele serviço. Perfeito, Elvis, bem lembrado. Elvis está nos lembrando ali que, além do protocolo HTTP, nós temos também uma evolução desse protocolo do ponto de vista da segurança, que é o protocolo HTTPS, com S no final. Por que que isso acontece? Assim, uma coisa é você ir andando de um determinado... mora ali perto do centro da cidade, 5 quarteirões do centro da cidade, e você se deslocar de pé ao centro da cidade. Você vai levar sua bolsa ali, não tem o celular e tal, tá? Isso é uma situação. Então, você vai se deslocar de pé ao centro da cidade, sem problema nenhum. Aí vai passar no banco ali, pagar uma conta, tá? Isso é uma situação. Outra situação é você sair de casa com 200 mil reais, tá? Naqueles envelopes marrons, né? Ou então numa bolsa ou numa mochila, é um dinheiro considerável, e você fala, rapaz, eu vou de pé mesmo. De pé não é seguro, né? Pega a profecia de levar 200 mil reais na mão. Logo, para fazer depósito, tá? Só que aí, quem leva 200 mil reais não vai de pé por cento, né? Por quê? Porque não é seguro. Então, você vai usar outra forma de deslocamento, né? Vai pedir o vizinho, vai tirar a Hilux da garagem, né? Vai tirar ali a máquina da garagem para poder ir ao banco, né?
fazer o depósito. Isso se é que vendeu o gado lá da fazenda, o rapaz pagou em dinheiro mesmo. Então, essa é a ideia, tá? Então, veja só, uma situação é eu não tenho nada, eu tenho 10 contos no bolso ali, vou por centro da cidade, né? Vou passar ali, pegar meu bolso e vou embora. Então, não preciso de segurança. Outra coisa é você estar com esse valor, tá? E você precisar ir ao centro da cidade. Então, pelo menos, você vai de carro e vai uma ou duas pessoas com você para garantir a segurança no trajeto e chegar ao destino sem problema. Por que eu estou contando essa historinha? Então, para representar as duas situações. Uma situação é, às vezes eu estou navegando por páginas da internet, mas eu não preciso de segurança. Por quê? Você está ali no site das Americanas, batendo perna lá na loja, vendo as coisas. Você está no site da Marisa ali, vendo as coisas e tal. Não precisa de segurança, não se está. Você está no site ali do G1, você está no site do UOL, está no site ali, vendo as coisas, vendo as notícias. Então, é uma situação que você não precisa de segurança. Protocolo HTTP, página de internet, transferir página de internet. Outra situação é você estar numa página de internet de um serviço financeiro. Você está acessando sua conta bancária, você está acessando sua conta de e-mail, você está acessando sua rede social, você está acessando uma loja virtual. Opa, peraí, aí já mudou totalmente a configuração. Aí eu preciso de segurança para proteger a minha informação. Aí entra um protocolo de internet, que é o mesmo HTTP, ou seja, eu estou me deslocando de um lugar para outro, estou buscando uma informação, mas entra um S aqui no final, ó, que é uma camada de segurança, tá bom? A gente fala mais sobre o protocolo HTTPS. Laiane, você queria nos falar? Ô, professor, esse modo de segurança é aquele que fica com o cadeadinho quando a gente vai acessar, por exemplo, a página de um banco. Ele já aparece lá o cadeadinho, dizendo se o site é seguro ou não. Perfeitamente. Toda vez que nós estivermos navegando e utilizando o protocolo HTTPS, que é o protocolo de segurança, o cadeado vai aparecer travado na minha barra de endereço, tá? Exatamente isso. Deixa eu acessar aqui, deixa eu ver se eu consigo. O Por professor, exemplo, pois não, pode falar. rapidinho, é porque tem a ver com o mesmo assunto. Ocorre também de a gente, às vezes, entrar em páginas que são seguras ou confiáveis, como, por exemplo, o RH do Estado da Bahia, e, às vezes, sai a informação de que não é confiável. Por que sai essa informação se é uma página que a gente acessa para ter informações e que, em outros momentos, ela aparece normal, como se fosse segura? Certo. Aí pode ser, Cecília, pode ser uma questão de atualização dos chamados certificados de segurança, tá? Por exemplo, se você acessar a página da UESB hoje, aí certamente a página da UESB vai dar como insegura. O certificado de segurança da página da UESB está vencido e por alguma razão não renovaram ainda. E isso traz esse aviso do navegador dizendo, olha, você está navegando uma página que não é segura. A gente sabe que é uma instituição idônea, tá? Mas aí eles estão com trâmite de renovação. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma Entendi. página que... Então, isso pode acontecer em algumas situações. A página da prefeitura já passou por isso. De vez em quando o pessoal da área de tecnologia dá essa vacilada, não renova o certificado no tempo hábil, porque os certificados vencem, tá? E aí, em função disso, a página vai aparecer como insegura, tá? Ok, obrigada. Comento aí, viu, Manuela? Vou deixar ela aqui, eu já comento a questão. Deixa eu só finalizar aqui.
Então, ó, o protocolo HTTP, cadê você? Beleza, deixa eu só dar uma ampliada na tela aqui. Aí. Então, ó, por exemplo, estou no site do Banco do Brasil aqui, ó. Eu coloquei na tela bem maior aí para vocês verem, ó. E aí, observe que o site do Banco do Brasil, mesmo que eu tenha digitado bb.com.br, observe que ele aparece com S aqui. E imediatamente, como nossa colega comentou, automaticamente, quem aparece aqui do lado, ó, tá vendo? Quem aparece do lado aí é justamente o cadeado. E esse cadeado a gente vai ver que nele, ó, eu tenho um protocolo aqui de segurança. Ele está falando, ó, conexão segura. Você está onde? Eu estou no Banco do Brasil. Então, isso é a validade desse processo aqui onde eu estou. Ou seja, conexão é segura, conexão é confiável, tá? Eu abri outro site aqui, que foi da Jovem Pan, e aqui também, ó, observe que eu estou navegando num site confiável, num site seguro. Então, a grande maioria das páginas de internet hoje, elas permitem essa navegação no modo confiável, né? No modo de HTTPS, que é o modo de navegação segura, tá bom? Só para mostrar isso aí. Vamos lá, a Manuela trouxe uma questão para a gente, ela postou no chat aí, pediu para a gente comentar. Então, vamos lá, diz assim a questão, ó. HTTP, a questão do CESP, né, certo ou errado, ou no padrão do CESP, tá? E a questão diz assim, HTTP é um protocolo. Opa, disse a verdade, né? Deixa eu ver se eu vou trazer a questão aqui para a tela. Deixa eu colocar a questão aqui na tela, que todo mundo vê. Então, questão certo ou errado, né? Certo, errado. E ele vai dizer o seguinte, ó, HTTP é um protocolo. Opa, perfeito. HTTP é um protocolo que permite o funcionamento da parte gráfica. Ou seja, é justamente a tradução do HTTP, né? Protocolo de transferência do chamado hipertexto. Então, esse hipertexto é a junção de vários tipos de recursos, inclusive os gráficos, evidentemente, né? Porque o texto normal é tranquilo, mas aí eu tenho um recurso gráfico. Tá? E esse recurso gráfico aqui, então pode ser a imagem, pode ser a animação, pode ser um vídeo, tá? Pode ser um vídeo, pode ser um link. Então, tudo isso é recurso gráfico que está sendo ali colocado de maneira uniforme, né? Eu estou juntando esses recursos. Daí a ideia do hipertexto. Então, é um protocolo que transfere, ou seja, lembra que eu falei que tem servidor e o cliente? Então, eu vou lá no servidor, pego a informação e trago para te mostrar, ou seja, na máquina do cliente. Mas eu preciso transferir essa informação. Que informação? O hipertexto. O que é o hipertexto? É a junção de texto, imagem, vídeo, som, tudo no mesmo documento. Então, permite o funcionamento da interface gráfica na internet, ou seja, nas páginas de internet, permitindo, olha só o que ele diz, tá vendo? Permite o que? A transmissão do hipertexto. Quem é o hipertexto? Então, tá aqui, ó. Texto, fotos e gráficos. Eu ainda adicionava mais coisa aqui, né? Tem o áudio, tem a animação, tem o próprio vídeo. Então, tudo isso, essa junção, é mais do que o texto convencional, é um hipertexto, tá? Certinho a questão aí, tá tranquilo, tá bom? Diana quer nos falar? Não, Pro, eu só queria saber se a tela dos outros colegas que tá vendo tá um monte de telinha, assim, uns textozinhos passando atrás. Ah, agora melhorou. Voltou? É porque eu estava com a página da internet aberta, eu acho que ele ficou todo Tá. diferente. Beleza, vamos lá? Vamos seguir então. Professor, e existem mais serviços além do HTTP? Sim, a gente tem mais serviços, né? Um desses serviços é um serviço que a gente não conhece muito ele por este nome, FTP, tá? Eu falei FTP, viu? Protocolo FTP. O que esse cara faz? É o protocolo de transferência, tá vendo? Protocolo Transfer File.
A palavra arquivos aqui, ó, na língua inglesa, ela significa file, tá? F-I-L-E, ou seja, protocolo de transferência de arquivo, tá bom? Protocolo de transferência de arquivo. É isso que esse protocolo vai fazer. Transfere arquivo. Ah, professor, nunca vi esse protocolo. É verdade. A gente conhece esse protocolo por outro nome, mas toda vez que você pega um arquivo que está num servidor, ou seja, numa página de internet, e baixa ele no seu computador, aliás, a gente já lembrou, né? Quando eu falei de baixar, tem um termo técnico que a gente usa para isso, tá? E quando você pega um arquivo e que você junta esse arquivo no e-mail para mandar para alguém, é o outro termo técnico que a gente usa, e, no final das contas, é o protocolo FTP. Que termos são esses? A gente usa os termos download e upload. Tá? Terminologia da palavra de novo. Ó. Eu gosto aqui, etimologicamente, a gente conversar sobre a palavra. Down é baixar, é menor. Tá? É trazer. Eu vou down, vou baixar. Tá bom? Então, download, ou seja, eu vou ler a informação que está numa página de internet, num servidor, e vou trazer para cá. Vou fazer download. E quando eu pego um arquivo, por exemplo, e coloco como anexo no e-mail para mandar para alguém, eu vou pegar, por exemplo, essa aula aqui, gravada, e vou mandar esse vídeo para você por e-mail. Aí eu preciso pegar esse arquivo, tirar da minha máquina e colocar no servidor. Então, eu estou levando esse arquivo para um lugar mais alto, ou seja, que seria o servidor. Então, isso a gente chama de upload. Up significa, então, subir, né? Elevar. Load, lendo esse arquivo. Então, vou pegar esse arquivo, vou elevar ele para cima, vou fazer um upload. Mas, evidentemente, que a gente faz muito mais download do que upload. Você baixa muito mais arquivos do que manda arquivos para o servidor. E tudo isso é relacionado ao servidor, tá, gente? Sempre tem um servidor e sempre tem um cliente. Ó, o menino fazendo coisa errada aqui de novo. A mãe desse menino vai me pegar. Bora lá. Então, eu preciso ter essa compreensão, tá? Então, sempre que ele falar de FTP, ele vai falar de download e upload, ou seja, é baixar arquivo e levar um arquivo para outro lugar. Baixar e subir arquivos, tá bom? Então, é da minha máquina para o servidor, do servidor para a minha máquina. Que tipo de arquivos a gente costuma fazer download ou upload? Então, filmes, músicas, programas de computadores, uma imagem que às vezes você precisa usar numa apresentação, num recurso computacional. Então, são os recursos que geralmente a gente costuma utilizar dentro do sistema computacional, e aí seria o download e o upload, baixar arquivo e receber arquivos, baixar e enviar arquivos, né? Baixar download, enviar upload. Mais um conjunto de protocolos que a gente usa muito, tá? Os chamados protocolos de e-mail, que são os protocolos SMTP, o protocolo POP3, e ainda tem um terceiro protocolo chamado de IMAP, tá? Que é uma evolução desse POP3 aqui, ó. Eu tenho um protocolo chamado de IMAP, que é uma melhoria do protocolo POP3, chamado de IMAP. MAP. Tá bom? IMAP é um protocolo de evolução do POP3. O que esses protocolos fazem? Envia e recebe e-mail. Essa é a função deles, é para isso que eles foram criados. E veja que tudo termina com P, porque é protocolo, tá vendo? Ué, professor, por que esse é chamado de POP3? Porque ele tinha as versões deles anterior, tá? As versões mais antigas, POP2, POP, e aí esse POP3 foi a última versão usada desse protocolo, a última evolução, tá? Então, o que esse SMTP faz? Então, o P ali, ó, protocolo de transferência, tá vendo? Protocolo de transferência de mensagem simples. Aí, para vocês não esquecerem isso, aí tem uma técnica que a gente usa que é o seguinte, ó. O que esse protocolo faz com relação ao e-mail? Esse protocolo, ele envia mensagens de e-mail, tá? Ele pega a sua cartinha lá, ó, e envia. Então, a gente diz o seguinte, ó, sua mensagem está partindo. SMTP, sua
sua mensagem tá, botar tá mesmo, comer ali na língua portuguesa as duas letrinhas. Sua mensagem tá partindo, beleza? Esse é o protocolo SMTP. Isso aí ajuda a gente a lembrar a função do protocolo. Então, se sua mensagem está partindo, esse protocolo faz o quê? Ele envia mensagem. É isso que ele sabe fazer. E ele não sabe receber, não? Não, ele não sabe receber. Aí vai entrar outro protocolo na jogada, que é parceiro dele, para receber a mensagem lá do outro lado, que é justamente o protocolo POP ou POP3. Tá? Então, o protocolo POP é o protocolo que recebe as cartinhas, tá bom? Esse protocolo é chamado protocolo de caixa postal. Então, eu não sei se vocês têm o conhecimento, mas algumas empresas, elas recebem muitas correspondências, aí chega lá no correio, ela tem a caixa postal 002. Então, toda encomenda que chega para essa empresa, o correio vai lá e joga dentro dessa caixa postal. É uma caixa mesmo lá, fica lá. Se vocês forem no correio central, tem lá. Tá? Acho que tem 60 ou 30, são 30 caixas postais que tem lá. Tá? Então, caixa postal 002, 001, e está tudo lá. Então, toda correspondência que chega ali, ele já joga ali naquela caixa postal. E aí, depois, a empresa vai recolher uma vez por dia, uma vez por semana. Tá? Então, caixa postal, o que que faz? Recebe as mensagens. A caixa só serve para isso, para receber as mensagens. Então, façam essa associação que ajuda a gente a resolver questões, tá bom? Então, SMTP envia mensagem, ó, a mensagem vai sair do cliente, vai para o servidor, e o servidor, então, envia novamente essa mensagem para o outro servidor. Veja que aqui é o servidor do Yahoo, aqui é o servidor do Hotmail, tá vendo? Aí o servidor do Hotmail, ele já recebe a mensagem, ó, ele fez o recebimento da mensagem, POP3. E aí depois o cliente também vai receber a mensagem lá na outra ponta, tá? Então aqui já não envia mais, ele simplesmente recebe. Então são protocolos usados aí para envio e recebimento de e-mail, tá bom? Vamos embora. Professor, quais são os outros serviços que a gente tem relacionado à internet? Então, nós vimos ali, ó, página de internet, protocolo de envio e recebimento de arquivos, então, página de internet, o HTTP, página de internet segura, HTTPS no final, o S indica security, é uma camada de segurança, que eu tenho cadeado presente, né? Segurança a gente vai associar logo ao cadeado, e o cadeado, ele representa criptografia. O que é essa tal dessa criptografia? Nós vamos avançar nesse conteúdo um pouquinho à frente, mas a criptografia é o embaralhamento da informação para que uma pessoa estranha não consiga decifrar. Então, se eu pegar etimologicamente a palavra criptografia, então, eu vou pegar cripto, é código. Cripto. Cripto é codificar. Criptografia é escrever. Então, veja só que eu escrevo grafia de maneira codificada, tá bom? Essa é a ideia. Então, criptografia. Grafia, escrever. Criptocodificada. Então, eu escrevo codificando, ou seja, embaralhando a mensagem, porque se alguém no meio do caminho pegar essa mensagem, ela vai dizer, hã? O que é isso aqui que escreveram? Tá? Porque está codificada. Mas, evidentemente, a pessoa que recebe, ela sabe a técnica que você usou para codificar essa mensagem. Conhece a técnica. A gente chama essa técnica de algoritmo de codificação, tá? E existem vários algoritmos com combinações diferentes que permitem, garantem, né, a segurança das informações quando a criptografia é utilizada. Beleza? Vamos embora. Então, quais são os outros serviços que a gente tem relacionado às redes computacionais? E aí, agora a gente vai falar de serviços mesmo, tá bom? E para usar esses serviços nas redes, a gente usa um programa específico, né? É o principal programa, que seria o chamado browser ou navegador. Então, esse é o cara responsável pela parte de codificação, pela parte de entendimento, tá?
do protocolo HTTP. Então, ele que faz toda a parte de recepção do protocolo HTTP, tradução, conversão, né? Então, ele que gerencia o protocolo HTTP e o HTTPS. E aí, não estranhe se a banca, por acaso, numa questão que envolve os navegadores, trouxer o termo browser, tá bom? É a palavra em língua inglesa que descreve, discrimina, né, ou representa aí os nossos navegadores, tá bom? Então, browser, o navegador, quem é esse cara, quem é esse programa de computador, quem é esse aplicativo? É o programa responsável, né, por permitir que a gente visualize as páginas da internet. Eu preciso de um programa para que isso aconteça. O Word não vai fazer isso, o Excel não vai fazer, tampouco o PowerPoint, tampouco o Windows Media Player. Então, cada programa tem a sua função, a sua aplicação, tá bom? Priscila fez uma pergunta sobre e-mail aqui, então vou ponderar aqui para... Deixa eu copiar a pergunta, colocar aqui grande aqui para a gente... Professor, quando o Gmail fica como rascunho, tá? Ao enviar um arquivo, esse fato ocorre quando o e-mail está incorreto ou inexistente? Eu posso ter duas situações aqui, Priscila. Quando o Gmail entende que uma mensagem está na pasta de rascunho, é porque essa mensagem, ou o usuário decidiu, começou a redigir a mensagem e não concluiu, ou seja, o que seria... Completo. Pode ser um caso de... como ela citou ali a ideia do arquivo, pode ser que isso extrapolou a capacidade de armazenamento, né? Então, assim, quando eu crio uma mensagem de e-mail e eu ainda não cliquei no item enviar, e, por exemplo, vou fazer outra coisa e deixo essa mensagem lá, para não perder essa mensagem, o Gmail, de maneira inteligente, entende que essa mensagem é um rascunho, que você está elaborando, mas que você não enviou ainda. Tá? Essa é uma situação. Só que você menciona que essa mensagem ela tem um arquivo junto com ela. Tá? Então, esse arquivo, tem que verificar se esse arquivo não tem vírus, é uma possibilidade. Tá? Se esse arquivo é muito grande para caber junto com o e-mail, e talvez o Gmail precisa transferir esse arquivo para o seu Google Drive, para então mandar o link para outra pessoa, tá? Aí eu teria que ver a mensagem e o tamanho desse arquivo, tá? Mas certamente não é por conta do e-mail estar incorreto ou inexistente, porque mesmo com o e-mail correto ou inexistente, ele vai deixar você enviar a mensagem, e essa mensagem vai retornar com um erro de caixa postal não encontrada, caixa postal com o volume excedido, ou que o usuário é inexistente, tá bom? Então, teria que ver a mensagem de e-mail, foto da mensagem, aí, como ela está, para saber, de fato, o que está acontecendo nessa situação aqui. Bom? Vamos lá, então. Se quiser mandar para mim depois por e-mail, eu escrevo. O que a gente tem mais aqui? Então, a gente tem os principais navegadores, tá? Lembrando que para o Windows 10 é o Edge que nos interessa, tá? O Google Chrome aqui também é um navegador do grupo do Google, né? E o Mozilla Firefox é um navegador também que cresce muito no mercado, está disponível aí para os usuários utilizarem ele, tá? Mas pelo percentual aqui vocês já podem observar que 81% dos computadores do mundo, dado de 2022, tá? Utilizam aí o Google Chrome como navegador oficial. A gente fala de computadores, mas de todo o recurso computacional que acessa a internet, inclusive smartphones, tá? TVs e outros dispositivos. Então, navegador ou browser, tá?
O que o navegador, o browser, acessa? Acessa páginas de internet. Mas toda página de internet ela tem um endereço. Não só a página, como o recurso que está dentro da página. Às vezes eu quero mandar para alguém o link de uma música. Então, quando eu mando o link de uma música, eu estou mandando o link, ou seja, a URL, que é justamente o endereço de um recurso. Estou dizendo, olha, vai no bairro tal, na rua tal, na casa tal, aí tem um edifício tal, nesse número, se for casa, já é casa direto, né? Mas se não for com um prédio, você vai dizer, ó, tem um prédio tal, aí no prédio tem um apartamento tal. Beleza? Então, veja que eu estou dando um caminho, é o caminho do recurso. Isso é chamado de URL. Tecnicamente, as páginas de internet possuem um endereço que é chamado de URL. Quando a gente traduz o URL, faz todo sentido. É Uniform Resource Locator. Localização padrão, né, ou uniforme, de um determinado resource, ou seja, de um determinado recurso. Tá? Localização padrão, uniforme, de um recurso. Então, observe que toda URL ela segue uma lógica, uma estrutura, tá bom? Essa estrutura geralmente é constituída do protocolo, depois eu tenho o endereço da rede, geralmente a rede é a www, tá? E aqui eu tenho, como tradução aqui, eu tenho o World Wide Web, é Word, com L, né? Wide Web. Web é de recursos, a palavra web são recursos disponíveis, digitais, computacionais, tá? Wide é teia, e aqui é mundial, ou seja, recursos digitais numa teia de alcance mundial. Então, está espalhado em todo o globo terrestre, tá? Depois eu tenho aqui o domínio. O que é o domínio? Esse terra.com.br, isso é um domínio. Dentro desse domínio, eu tenho o nome do domínio. Ó, quem é o nome aqui? O nome aqui é terra. Domínio. Dentro do domínio, eu tenho um ponto .com. O que é o ponto .com? É o tipo ou a natureza da informação. Então, ponto .com tem característica de ser comercial, né? A maioria das pessoas usam ponto .com para tudo, tá bom? Mas eu tenho outras 3 letras aqui para cada tipo de serviço dentro da internet, vamos dizer assim, tá bom? Se for um serviço do governo, não vai ser ponto .com, vai ser ponto .gov. Se for um serviço de uma ONG, vai ser ponto .org. Então, eu tenho essas 3 letras que vão permitir essa variação, essa identificação, tá? Desse tipo de informação. E o final aqui faz menção à localidade, né? Ou seja, ao país onde essa informação está registrada, o BR. Isso é a localidade. Então, isso é a estrutura de uma URL, Uniform Resource Locator. Beleza? Mais uma, então, aí. Ó, então, veja só. Aqui eu tenho várias URLs, ó. Comercial.com.br. Aí eu tenho de uma ONG, ó. org.br, tá vendo? Eu tenho aqui Receita Fazenda Gov.br. Opa, Gov é do governo, tá bom? Aí eu vou observar o seguinte: universidades públicas e fundações não têm as 3 letrinhas de identificação, porque são estruturas que fazem parte da rede principal do governo, e aí, por elas gozarem de uma certa autonomia, tá? Elas não precisam ter a identificação das letras aqui referente ao governo. Tá? Então, universidades públicas, qualquer que seja ela, estadual, federal, e as fundações, observe que não tem as 3 letrinhas, o ESB-BR, o FMG, o Unicamp, tá? É tudo .br. Aqui eu tenho o CESP, a página do CESP, é um subdomínio. O que seria um subdomínio, professor? É quando dentro da página principal de uma organização, você cria uma página secundária. Então, qual é a página principal? É o unb.br, que é a Universidade de Brasília. Então, é www.universidade de Brasília, unb.br. Só que dentro da Universidade de Brasília, a gente tem empresas, e uma dessas empresas é o CESP.
Então, que nossa colega mencionou aí no formato de questão, né? Então, o CESP aqui, ó, é uma pasta, ou seja, é uma divisão do NB.br. Então, a gente chama isso de subdomínio. O domínio, então, é www.unp.br, e aí a gente tira o www e coloca o CESP, aí vira subdomínio, tá bom? Essa informação que está hospedada na Universidade de Brasília é de responsabilidade da Universidade de Brasília, mas pertence ao CESP. Aí eu tenho uma variação aqui, quando o registro é feito em locais diferentes, né? Eu tenho, ó, observe que quando a página é hospedada no Brasil.com.br, quando ela é no México, ó, .com.mx, as duas letrinhas finais referentes ao México, ao país. E quando é nos Estados Unidos, não tem letra de descrição. Então, toda página de internet que você pega como .com, ela não tem essas letras de descrição. Tranquilo? Então, é isso aí, minha gente. Beleza? Então, a gente avança aí na próxima aula para a parte de pesquisa dentro dos navegadores e, na sequência, a gente fala de e-mail. Então, a aula que vem, 50 minutos de aula, a gente conclui a parte de revisão e aí a gente já avança para a parte de segurança, tá bom? Então, foi um prazer imenso ter estado com vocês aí nessa noite maravilhosa de terça-feira e aproveito, então, para fazer um convite, tá? Então, eu, de iniciativa própria aí, já lancei desde a semana passada, a gente começou a semana passada com sobremesa com questões, tá? São lives de informática, eu chamo de informática, né? Que acontece todos os dias, aí de segunda a sexta-feira, às 12h45. Então, quem quiser acompanhar a gente, está aí o canal do YouTube, tá? E o canal do Instagram, é ao vivo no Instagram. Sábado eu coloco um resumão lá das questões que a gente resolveu, e domingo sempre tem ali uma revisão do conteúdo que a gente trabalhou, né? A gente vai trazendo alguns tópicos, discutindo algumas coisas aqui, tá bom? Manuela, é sempre esse horário, tá? Sempre às 12h45 mesmo, a gente começa, vai até 1h, 1h05 ali, então são sempre pílulas, né? Sobremesa é rápido, né? A gente vai ficar aqui, tá bom? E outro projeto que eu estava tocando, mas era cedo da manhã e a galera tá sem coragem, né? De mudar de vida e acordar cedo, beleza? Tem um projeto aí, 5h48 da manhã, trazia conceitos e questões, mas talvez a gente volte a fazer ele aí, tá bom? Vou dando notícia para vocês. Beleza? Então, é isso. Então, quem quiser seguir, acompanha lá a gente, todo de segunda a sexta, às 12h45, estamos lá resolvendo questões. Valeu? Grande abraço demais para vocês aí, show de bola, é sempre um prazer estar aqui na terça-feira acompanhando vocês, e eu quero vocês arrebentando nesse concurso, eu quero vocês gabaritando informática. Você vai dizer assim, não acredito, essa prova estava muito fácil, mas é porque você se preparou muito bem para essa prova, e eu vou te ajudar com isso, tá bom? Então, cola nas aulas aí, volta lá no material, assiste a aula de novo lá, tá? É importante, anota, risca o caderno, faz mapa mental, resolve questões, acompanha as resoluções com a gente aí, e vai dar bom demais, tá bom? Eu vou nessa posse, hein? Pode me chamar que eu vou. Valeu, meu povo, grande abraço para vocês, que nosso bom Deus acompanhe vocês durante a semana, salve, salve essa noite aí. Valeu! Abraço! Pois não, Suzana, queria falar. Não, tranquilo. Valeu, Sheila. Obrigado, minha querida. Diana, pega a compilação lá no YouTube, o mesmo canal do YouTube tem a compilação da semana, tá? Todo sábado de manhã eu posto o que a gente resolveu durante a semana. Aí dá para acompanhar, dá para fazer uma revisão ali, 40 minutos, 30 minutos, você consegue acompanhar a revisão da semana toda, tá? Então é bacana aí. Aí eu quero ouvir vocês dizerem depois, professor, a live 6 a gente resolveu a questão, estava na prova. A live 21 a gente resolveu a questão, estava na prova. Vai ser desse jeito. Massa demais. Valeu? Grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Fui!